A comunidade ela tem encontrado uma rotina e eu acho que isso tem sido bastante importante, porque os grupos estão se organizando de um jeito ou de outro, né? A gente tem, as crianças estão começando já a ter aula, o grupo da Patrícia tem caminhado com ela já, os jovens e os veteranos estão se reunindo aos domingos também, a gente tem o grupo de estudo na sexta-feira, né? Já estamos enchendo de reunião esse negócio, estamos invadindo a rede. E é bom invadir de coisa boa, porque tem tanta coisa não tão boa assim na rede. E nessa história dos estudos de sexta-feira, ontem a gente foi muito privilegiado, a gente teve um momento bem especial, porque estudando a carta de Pedro, tem um texto que me chamou a atenção e eu vou dizer por que eu estou conversando com vocês sobre isso nessa nossa abertura. O texto de Pedro 1:3, que diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E a gente estava conversando ontem sobre o capítulo 1 e a gente ainda não conseguiu sair dele porque ele tem umas riquezas sobre a questão da ressurreição, do quanto às vezes a gente tem uma ideia da ressurreição como algo só para os nossos dias finais, só para quando Deus determinar o final do nosso tempo aqui. E a gente ali cavucando, mexendo, a gente percebeu que a ressurreição ela é muito mais profunda, ela é muito mais extensa, ela é muito mais ampla, porque ela pode e deve começar a ser experimentada por nós já aqui, né? As marcas da ressurreição, elas não se apresentam, elas não aconteceram só com Jesus ali pós a cruz, e elas não são só algo com uma data marcada para os dias finais de cada um ou de todos nós. E essa ideia da ressurreição começou a invadir as nossas conversas, e eu lembro que o Márcio trouxe um exemplo, ele não... Ah, tá ali o Márcio, tá ali. Família Pilão está no quadradinho da direita. O Márcio trouxe um exemplo, porque ele lembrou de como às vezes a gente não consegue experimentar esse poder da ressurreição, e ele lembrou daquele texto que Jesus caminha sobre as águas e que Pedro fica encantado com aquela ação sobrenatural, com tudo aquilo que está acontecendo, e Pedro sai do barco, um pouco temeroso no começo, e vai se encontrar com Jesus também andando sobre as águas. E aí o texto vocês conhecem, o vento sopra, o mar fica um pouco balançado e o Pedro, amedrontado, começa a afundar. E eu lembro porque o Márcio falou do medo, e aí todos nós tivemos a chance de falar um pouco dos nossos medos. E dias como esses, não tem como, às vezes, a gente não ficar esbarrando nisso, né? Então, eu queria trazer hoje um pouco da nossa experiência de ontem, porque medo faz muito parte desse nosso ambiente caído, e não só por causa da pandemia, mas tantos outros medos que a gente tem. E a palavra de esperança de Jesus é que a ressurreição já é um ato de amor de Deus para conosco. E aí vocês vão lembrar que o amor lança fora todo medo. Então, quanto mais nós experimentarmos a ressurreição de Jesus Cristo hoje, agora, nos nossos dias, na nossa vida, invocar o poder da ressurreição de Jesus Cristo sobre a nossa vida, mais a gente vai ter resistência e imunidade contra o medo, que muitas vezes nos paralisa, nos faz ter atitudes que não são convenientes, nos faz andar de maneira egoísta, muitas vezes como acumuladores, outras vezes como injustos. E isso tudo pode ter raiz no próprio medo, né? Então eu queria compartilhar isso com o seu coração, e nessa hora eu queria que você pensasse um pouquinho em coisas que possam trazer medo para a sua vida nesse momento, ou que às vezes passa pela sua mente e te assusta um pouquinho. Eu queria que você orasse comigo, que todos nós orássemos, pedindo a Deus
que a ressurreição de Jesus Cristo viesse sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre as nossas angústias, sobre as nossas dores, sobre o nosso medo de futuro, sobre o nosso medo de que o passado venha nos assustar, né? Feche seus olhos, entre em oração comigo agora, fale com Deus, confesse para Ele os seus medos, diga para Ele o que é que tem acovardado você, o que é que tem assustado você, o que é que tem afastado você de Jesus. Faça isso. Nós te damos graças nessa hora, Deus. Nós te louvamos, Senhor. Colocamos no teu altar de graça as nossas angústias, os nossos medos, as nossas fraquezas, os nossos pecados, Senhor. Colocamos, Senhor, aquilo que muitas vezes nos envergonha, Pai. Aquilo que nos faz não experimentar de maneira plena, preciosa, a vitória sobre a morte que Jesus Cristo teve através da ressurreição. E queremos pedir que o teu Espírito Santo, em todos os nossos lares, em todas as casas que depois, de alguma forma, alguém vendo esse vídeo, Senhor, possa experimentar que o Espírito Santo leve a plenitude, a ação poderosa da ressurreição de Jesus Cristo, o poder regenerador, restaurador, que o Senhor possa plantar esperança no nosso coração, quando a gente olhar e ver a graça bondosa no amor e na ressurreição de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por todas as vidas que estão aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. E recebe agora, Deus, como expressão de gratidão, o nosso louvor nessa hora. Nós consagramos a Ti não somente as nossas vidas, mas o nosso canto, Senhor. Ó Espírito de Deus, recebe o louvor. Canta conosco, Senhor, as canções que honram o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar sobre a fidelidade de Deus e sobre o amor de Deus. Vamos cantar juntos, então. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos filhos teus dás. Nunca mudaste, tu nunca mudaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, comenzamos tua mercê me sustenta e tu és fiel, Senhor, fiel. Flores de frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela do céu a brilhar. Tudo criaste para os ares, todo o universo vem contigo. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim.
você me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Pelo perdão tu dás a segurança. Cada momento me guias, Senhor. E tu por mim podemos esperança. Desfrutarei do teu figo vago. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mesa me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Teu amor é um milagre para mim. Pequeno sou, mas me amas mesmo assim. Receber o pão distante, meu coração do teu, surpreendente é poder ser filho teu. Estou aqui, não por merecer, sou tão fraco, mas me sustenta teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste me, baixo mesmo assim, humildemente eu venho a ti. Entender tua graça me salvar. E próprio Deus morrendo em meu lugar. Recebê-la diferença. Meu pensar o meu, surpreendente é andar contigo. Estou aqui, não por merecer, sou tão fraco, mas me sustenta teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste me, baixo mesmo assim, humildemente eu venho a ti. Eu me rendo aos teus pés, eis-me o que quiseres. Quando eu sou fraco, forte és. Eu me rendo aos teus pés, eis-me o que quiseres. Quando eu sou fraco, forte és. Ah, mas já tá na... Estou aqui, não por merecer,
Sou tão fraco, mas me sustém teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste mim, frágil mesmo assim, humildemente eu venho a ti. E as palavras e o meditado coração agradei a ti, agradei a ti. As palavras dos meus lábios e o meditado coração agradei a ti, ó Senhor. Minha voz redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre, sempre, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradei a ti, ó Senhor. Bom, irmãos, a gente tem a oportunidade de lembrar e de orar agora, de interceder, mas antes eu queria até falar de algo que a gente não tem conversado tanto, que é o nosso também o nosso compromisso e o nosso privilégio de ofertar, de dizimar, porque com certeza ainda a gente tem um espaço que a gente pretende voltar para lá, um cantinho, e enquanto ele espera por nós lá, a gente precisa deixar ele em ordem, fora outras coisas que a gente também tem se envolvido para ajudar principalmente pessoas, ajudar não, fazer a nossa obrigação como reino de Deus, né, que é estender a mão. Então, é importante você lembrar do coração voluntário, desse privilégio, né? A gente sabe que tem sido uma fase limitada, um pouco difícil para a maioria, mas Deus tem cuidado de nós e eu tenho visto que Deus tem preservado muitos, graças a Deus, numa condição, e a gente sempre entende assim, quem está numa condição melhor significa que Deus está te dando mais chance de compartilhar. Quem está numa situação um pouquinho pior, Deus, de alguma maneira, vai estender a bênção dele sobre você, seja através da gente, da comunidade, mas Deus vai cuidar de você, né? Mas é importante lembrar, e no final vai estar no grupo do CCVP, conta lá, fica fácil você transferir, fica fácil você fazer a sua oferta abençoada, porque dinheiro para a gente realmente só um papel que pode ser instrumento de bênção, né? Então, quando você for fazer isso, quando acabar o culto e você tiver isso, já procure fazer para não deixar passar, porque às vezes a gente simplesmente abre mão do compromisso por esquecer ou por não dar prioridade, né? Então, façamos isso e é importante fazer isso em honra ao Senhor, como graça por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas,
também por um cuidado das pessoas que cuidam dessa área financeira da comunidade, para que elas tenham mais leveza no coração, né? Não fiquem tão preocupados. Vamos ajudar os irmãos aí a terem essa tranquilidade. E agora o Elcio vai liberar os microfones aí de vocês, para vocês poderem fazer os agradecimentos, pedir oração, né? Eu acho que é o Elcio que vai liberar, ou todo mundo libera, não sei como é que funciona. Mas se você tiver um pedido de oração ou gratidão, a gente teve uma sequência de notícias boas durante a semana, né? Só os irmãos que passaram por enfermidade aí, né? Eu tinha falado da Mabel, do Andrei, e aí o Ricardo também. Hoje a gente pôde ver a família mais completa aí. Então a gente tem muito que agradecer. Mas o que você tem a dizer, a pedir? Fale aí. Ô Elcio, você vai liberar o botãozinho dos irmãos ou cada um libera o seu? Ele liberou já. Ah, liberou. Fala, pode falar. Tom, Fala, oi. fala William. Eu estou apanhando aqui do... Pronto, sua voz está saindo. Né? Eu tenho só um testemunho porque a gente... Deixa eu falar aqui olhando para cá, né? Que aí eu olho para vocês, né? A gente não... Embora a gente veja todo mundo passando um momento complicado, a nossa vida em si, ela não mudou muito, não. A gente não presencia, a não ser esse distanciamento social, né? E a gente fica envolvido, mas a questão nossa da empresa, a família, a saúde da gente aqui em casa, ela continua intacta. Então, isso para mim é um testemunho. A gente não passou por nenhum momento de dificuldade. Muito pelo contrário, as coisas para a gente, ela poderia ser um pouco mais suave, né? Eu agradeço a Deus por isso. Eu sei que tem muita gente que não está acompanhando igual a gente. Nem a nossa rotina mudou. Acho que a gente acaba trabalhando mais e trabalhando em casa mais ainda, né? Só a Estela que está dando aula em casa mesmo, que mudou a rotina, mas para mim, para a família, continua igual. Então, eu queria agradecer a Deus porque nem doente a gente ficou, nem tipo de doença e nenhuma alteração assim na nossa rotina, na empresa. Então, eu queria compartilhar com os irmãos e agradecer a Deus por isso. Eu peço que vocês orem pela minha paciente, é a dona Cida. Eu sinto que Deus tem um propósito na vida dela. Está com câncer, com metástase, bem complicada. Como eu falei para vocês, ela é de uma religião afro, né? E eu entendo que Deus tem algo para fazer ali naquela casa, que Deus me abençoe, me dê sabedoria e alcance o propósito. Eliane falou da dona Cida, que ela tem acompanhado, né? A gratidão do Will, da Fabiana, da Estela. Quem mais, gente? Um agradecimento pelo Valdemir, que nós oramos, porteiro que estava com Covid, e ele voltou a trabalhar ontem. Oh, que bom. Glória de Jesus. Testemunho da ação do Senhor e das intercessões, né, que a comunidade fez pelo Valdemir, tá? E eu queria pedir pela Natália, minha sobrinha, ela está muito próxima de ser chamada aí nessa nova situação da Caixa Econômica. Parece que está uma situação para liberação lá do concurso, né, de 4 anos ou mais,
e agora parece que chegou a oportunidade de eles começarem a chamar, retomar, né? Então, vocês orassem nesse sentido por ela, tá? Vamos orar. Valtinha, você ia falar? Eu ia pedir oração pela minha mãe. Ela pegou um resfriado esses dias. E ela tem problema de ansiedade, então ela tem muito problema com pânico. Essa semana ela ficou bem ruim. Eu fui lá, falei com ela, tal, a gente conversou. Ela melhorou, mas eu queria pedir. Ela tá bem assim, mas que ela possa ser confortada, né? Confiar em Deus e é isso. Eu quero pedir pela vida dela. Agradecer também que aproveitando até o que o William falou, tá tudo para a gente também. Minha família está toda em paz assim, né? No meio dessa doideira aí. E agradecer a Deus também porque a gente, assim, eu tenho vivido um mês após o outro mesmo, né? Um mês após o outro. Mas graças a Deus eu não atrasei os aluguéis, nem daqui, do apartamento, nem da marcenaria. Então estou conseguindo cumprir com os compromissos, tudo em dia, tudo tranquilo. Agradecer a Deus por isso, pela minha mãe. Bom, Eu também. Opa, desculpa. Pode falar, Roda. Eu queria agradecer as orações pela minha cunhada, que eu pedi a semana passada, e ela tinha uma hipótese de um diagnóstico muito ruim da visão, mas os exames dela deram todos negativos. Ela está bem, está super, não tem nenhum problema identificado. E isso é uma grande bênção, porque se confirmasse o diagnóstico dela, seria uma coisa muito grave. Agradeço os irmãos a intercessão, também, né, de estar todos nós, amigos, familiares, livres, né, de estar em um hospital. Amém. Emerson. Eu queria continuar pedindo para vocês orassem por mim. O meu trabalho está muito, muito difícil, irmãos. Muito difícil. Constantemente, o dia inteiro, meu telefone tocando, os clientes ligando, desabafando, com muita dificuldade, alguns falando em quebrar. E dentro da Hunter, a minha região está sendo uma das mais fracas. Entendeu? Até porque São Paulo é o que mais está trancado, né? O resto do Brasil, algumas regiões já até abriram, né? Então, eu queria muito pedir, porque está muito difícil mesmo. E eu queria dividir essa carga com vocês, que não está fácil, não. Tá bom? Tudo bem, vamos orar. Mais alguém, irmãos? Oi. Vi. Eu gostaria de agradecer, porque até o João tinha comentado. Então, assim, a casa aqui é bem melhor do que onde eu estava antigamente, né? Então, assim, dá para ter uma visão bacana, a gente consegue enxergar um pouco da natureza, não fica tão presa. Mas até para fazer uma caminhadinha ali no estacionamento, pensando na saúde. Só que hoje eu não acordei bem, né? Então, assim, eu não sei se eu só me dou duas opções, ou virose ou gripe. Não aceito uma terceira. Entendeu? Então, assim, mas o corpo tá bem ruim mesmo. Então, eu tô à base de Tilenol hoje, mas vamos supor que seja uma gripe e tá tudo certo. Vamos só orar por isso. Por favor, né? Por favor, Jesus. Eu queria Mais alguém? também. Oi. Oi, gente. Oi, Júlia. Eu queria pedir oração também, porque eu tenho recebido muitos elogios do meu chefe no meu novo emprego. Para quem não sabe, eu estou trabalhando na minha área como professora. E eu tenho recebido muitos elogios e de pais, tanto do meu chefe. E com isso, o meu chefe disse para mim que a partir do semestre que vem ele pode me dar mais turmas, mais responsabilidade, como ele disse, porque ele acha que ele está podendo contar comigo nisso. E eu queria pedir muita oração de vocês nesse momento, porque eu realmente estou precisando de mais turmas, não vou negar. Eu ganho por hora aula, então mais turmas significaria que talvez eu pudesse melhorar mais minha situação financeira no momento. E, sei lá, também a experiência tem sido muito boa. Então eu queria pedir para Deus continuar me abençoando nesse emprego. Amém. Gratidão, né? Vamos orar e vamos realmente agradecer por essa vitória que você está tendo, Júlia.
Eu estou me lembrando dos gêmeos, queria que a gente orasse por eles, né? Não estou vendo a Ivani aqui no nosso grupo. Lembrar dela. Mais alguém que vocês lembram? Não? A gente tem abraçado o Ebinho, estou vendo ele ali no cantinho, com aquela barba bonita. Vamos orar por ele também. Nosso irmão querido, aquela família linda que acampou conosco esse ano. Vamos orar e já já nós vamos ter mais uma canção, mas a gente tem gratidão em todo, então, pela Mabel, pelo André, pelo Ricardo Augusto, né, pelo Will, pelo Valdemir, a cunhada da Claudete, a casa nova da Vivi que está esperando o open house lá, quando sair a Cabri, tudo a gente vai lá. E aí a gente continua clamando pela Dona Cida, pela Natália, a gente tem clamado por esse pedido dela, né, a mãe do Valtinho, o Emerson, e na figura do Emerson, todo mundo que trabalha nessa área comercial, que tinha metas para bater, tem coisas para vender, né? A Vivi a saúde, a Julie por essa responsabilidade nova, e o Ebinho, a casa dele, os nossos irmãos todos. Vamos orar? Mas não me deixe orando aqui sozinho, não. Feche os teus olhos aí. O Espírito Santo vai colocar um nome, assim, um pouco mais marcante para você, e aí você pode gastar um pouquinho mais de tempo orando por essa vida que o Senhor vai colocar aí no seu coração, na sua mente. Faça isso. Faça agora. Fale com Deus. Lembre da bondade do Espírito Santo. Lembre de que o Senhor tem estendido a mão. Lembre de que Deus é um Deus amoroso, misericordioso. Lembre que Deus se importa com você. Ele não desiste das suas lutas. Ele não desiste de ficar perto de você, de transformar a sua vida, de socorrer essas pessoas. Fale com Deus aí. Converse com Ele. Converse com Ele sobre essas vidas, sobre essas pessoas, as que estão com problema de saúde, as que precisam de portas abertas, de milagres, de situações novas. Faça isso. Peça ao Senhor que abençoe. Faça a oração aí em nome de Jesus, confiando que o nome de Jesus é poderoso mesmo para transformar realidades. Lembre que o Senhor é aquele que chama a existência aquilo que não existe ainda. Ele tem um controle para além dos nossos tempos, dos nossos dias, das nossas circunstâncias. Ele é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos ou nós cremos. Diga ao Senhor, clame por essas vidas, faça isso. Pai, nós colocamos tudo isso no teu altar, todos esses pedidos, Pai. Queremos nos lembrar também insistentemente, Senhor, de todos aqueles profissionais que estão trabalhando na área de saúde, cuidando de vida, Senhor. Muitos deles, talvez, Pai, quando passar tudo isso, vão sofrer talvez ainda mais, Senhor, o efeito dessa situação. Então nós pedimos que o Senhor preserve a mente deles, preserve o coração deles, que o Senhor conceda saúde, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os livre de todo mal, Senhor. Oramos também pelas autoridades do nosso país, Senhor, todas elas, que tenham juízo, que tenham sabedoria, Senhor, que fujam da insanidade, da irresponsabilidade, da inconsequência, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, clamamos, Deus, clamamos para que a igreja de Deus seja lúcida, seja saudável, seja sã, Senhor. Clamamos, Deus, para que o Senhor seja o rei das nossas vidas, que o Senhor seja o farol que nos ilumina e mostra o caminho em momentos tão difíceis, Senhor. Mas nós confiamos naquilo que inclusive oramos no começo do nosso culto. Confiamos na ressurreição de Jesus Cristo. E dessa forma colocamos todos esses pedidos nas tuas mãos, assim como os nossos louvores e a palavra que vai ser ministrada já já, que o teu Espírito Santo tenha toda a autoridade e liberdade, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Senhor, que faz teus pés, teus contigo, Jesus, paz em minha alma, sua harmonia, amor, paz em minha alma, sua harmonia. Teus pés, Deus, Jesus, paz em minha alma, sua amor, paz em minha alma, sua harmonia. Boa noite, irmãos. Não importa se presencialmente, se por vídeo, pregar é sempre um desafio. É sempre um frio na barriga. A Liliane estava comentando comigo que eu sofro de tensão pré-pregação, que aí eu fico meio recluso, lutar contra essa responsabilidade parece ser a minha sina, né? Mas é um prazer, é uma alegria falar com vocês. É um prazer compartilhar um pouco do que é a revelação de Deus para mim. E eu confesso que esses tempos de pandemia, eu tenho sempre um temorzinho rondando. Eu fico me imaginando o seguinte: se acabar os meus recursos, e se eu ficar doente, eu tenho saído de casa para trabalhar alguns dias, e eu fico me perguntando se acontecer alguma coisa, se eu chegar a contrair esse vírus, ter que ficar sozinho lá naqueles hospitais de campanha, olhando para o teto sem poder pegar o celular. E isso me fez refletir sobre a fé. Porque eu estava lendo um livrinho de uma autora que chama Gladys Hunt, que ela fala que a fé é a coisa mais importante que nós temos, ou seja, aquilo que acreditamos sobre Deus é a coisa mais importante que nós temos.
porque isso determina como a maneira como a gente vive. E que isso determina as decisões que a gente toma na vida. E aí a pergunta que veio ao meu coração é o seguinte: Deus é suficientemente grande para dirigir nossa vida e nos proporcionar tudo bem? Deus é suficientemente bom para cuidar da gente em tempos difíceis? Deus é suficiente para socorrer a gente em tempos de dificuldades? Como esse medo se avizinha dentro de mim, eu preciso responder esse medo, essas ansiedades, essas inquietações. E a nossa fé é a forma que a gente tem de responder ao poder e à confiabilidade de Deus. E ela faz uma reflexão que eu achei muito interessante, que ela fala assim: vocês já notaram que a gente está disposto a confiar a Jesus a nossa vida futura, a nossa vida eterna, mas a gente tem dificuldades em confiar a Jesus no nosso dia a dia? Quando eu li isso, me trouxe uma reflexão, me trouxe um sentimento de que isso é uma incoerência. Acreditamos que Jesus tem poder de nos levar ao céu, que Jesus tem todo o poder sobre todas as coisas para nos salvar, mas a gente hesita em confiar a Ele as nossas lutas diárias. E eu li e refleti o capítulo 8 de Mateus, que eu queria compartilhar com você. Se você tiver a sua Bíblia, você pode ler comigo essa história nesse instante. Que diz assim, ó: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus disse: olhe, não conte isso a ninguém. Vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a um centurião pedindo-lhe ajuda e disse-lhe: Senhor, seu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Essa história descreve a iniciativa que eles tiveram ao encontrar Jesus e descreve também a reação de Jesus diante da circunstância que ele estava envolvido. O leproso, ao se aproximar de Jesus, imediatamente se ajoelha, o adora e pede. O centurião, ao encontrá-lo, pede a ajuda dele. E os dois enxergam em Jesus a plena capacidade para solucionar dos problemas que os afligem. E aí me veio uma pergunta: como e por que eles enxergam em Jesus a solução dos problemas aos quais eles estão envolvidos? O que faz
que eles, sem hesitação, sem dúvida, peçam socorro a Jesus. Por que tanto o leproso quanto o centurião, eles têm atitudes absolutamente admiráveis? De onde vem o tamanha fé e confiança? Até porque eu acho que a Bíblia não diz, mas provavelmente eles não privavam da amizade íntima com Jesus. Talvez conhecesse a fama, ou tivesse algum testemunho. Eu creio que, de verdade, queridos, eles receberam uma revelação divina a respeito de Jesus. Não é normal alguém diante do outro se ajoelhar e dobrar os seus joelhos e o adorar. Eu creio que o Espírito Santo falou com eles. Porque só pelo Espírito Santo a gente reconhece que Jesus é o Senhor. Não é pela carne, não é pelo sangue, mas é pelo Espírito, diz a palavra. E é interessante que, diante da revelação de Jesus, diante da revelação divina, eles respondem com fé e com humildade. E o que me faz concluir é que a fé é a resposta à revelação do Espírito Santo a respeito de quem é Jesus, do seu amor, da sua compaixão, da sua condição divina. E quem tem humildade responde à revelação divina com fé. Quem ouve a voz do Espírito e não a resiste, quem se permite invadir pelo Espírito Santo, quem se torna sensível ao Espírito Santo, responde com humildade, com fé. E aí eu faço uma pergunta. O que o Espírito Santo tem nos revelado a respeito de Jesus tem sido suficiente para a gente reconhecer nele o seu amor, para nos ajudar em nossas lutas diárias? Tem sido suficiente para gerar em nós a fé, tanto para confiar nele como o adorar? A revelação do Espírito tem sido suficiente para nos trazer a paz em meio a uma pandemia e a um isolamento social? Tem sido suficiente para trazer o equilíbrio em meio a essas notícias ruins? E olha que a gente tem notícias ruins todos os dias. O que o Espírito Santo nos tem revelado tem sido suficiente para nos trazer a paciência diante de tempos tão desconfortáveis? A nossa fé ou a nossa humildade nos permite sequer receber a revelação de vida e respondê-la com fé? A fé que frutifica da revelação é capaz de nos sustentar no dia a dia ou é capaz de nos sustentar só em momentos esporádicos? Eu tenho um amigo que em algum momento me disse o seguinte: a vida normal é uma coisa, a vida cristã é outra. A gente não pode confundi-las. Entendendo que as revelações do Espírito Santo acontecem somente em ambientes religiosos e que fora do templo ou fora dos períodos devocionais não se tem relacionamento com o Espírito Santo. O que revela, o que expressa uma vida dicotômica. Uma coisa é a religião, uma coisa é relacionamento com Jesus, outra coisa é a vida normal. E, no fim, nos faz entender que a fé só se aplica a certos momentos específicos da vida. E isso não é uma verdade bíblica. O texto vai nos dizer que a revelação divina acontece nas mais diversas circunstâncias da vida. E quem tem ouvidos para ouvir, ouve a voz do Espírito.
e responde com fé e humildade. O leproso teve uma revelação no ambiente longe do templo. O centurião teve uma revelação na porta da entrada da cidade de Cafarnaum, no exercício da vida comum. Responder com fé, com humildade, a revelação do Espírito Santo mudou a vida daquele leproso. Pois acho que ser leproso naquela época era uma coisa muito complicada. Além das consequências, das sequelas da própria enfermidade, também existia a discriminação e o isolamento social. O leproso naquela época tinha que viver isolado. E a gente sabe o que é viver isolado hoje, né? O fruto da misericórdia de Jesus, o fruto da revelação divina, ela pode, veja o que ela pode produzir na gente. Pode produzir mudança de vida. Eu estava lembrando, quando fazia essa reflexão, dos momentos que eu vivi um pouco na Nextel. E a Nextel era uma empresa difícil da gente conviver em virtude das dificuldades que a gente tinha. Era uma empresa que a gente chamava de triturador de vendedores. Tamanha a pressão que se exerce, aquilo vivia para a gente. Em algum momento eu tive uma revelação do Espírito Santo dizendo, olha, acho que está na hora de você sair. E em seguida, a Liliane comentou comigo, falou, Hamilton, acho que você está na hora de sair dessa empresa. Mas eu resisti, a voz do Espírito até falou ao meu ouvido, mas orgulho, autodeterminação me impediram de ouvir a voz do Espírito. E a minha história, que poderia ser mudada naquele momento, teve que aguardar. Quem tem ouvidos para ouvir a revelação do Espírito, quem tem humildade e fé para atendê-la, pode ter a cura, pode ter a sua história mudada. Um outro ponto de vista que eu enxerguei nessa história, um outro fato que chama atenção é as respostas dadas por Jesus àqueles homens, aquelas pessoas que o pediram para ele. Notem que, ao ser interpelado pelo leproso, pelo centurião, a resposta de Jesus tem pouco a ver com a postura dos religiosos daquele tempo ou do nosso tempo. Vejam que não houve perguntas, questionamentos por parte de Jesus. O leproso diz, se quiseres, pode purificar-me. Jesus diz, eu quero, seja purificado. Veja, não há condição, não há ressalva. Diante do relato do centurião, a resposta de Jesus é imediata, eu irei curá-lo. Não precisa explicar, não precisa prometer, não precisa realizar nenhuma troca, você não precisa fazer nada. Vocês receberam a revelação do Espírito Santo e vocês responderam com fé, aleluia. A resposta de Jesus diante das necessidades deles foi, eu vou te ajudar. O foco do olhar de Jesus é a necessidade humana. O foco de Jesus, o compromisso, é resgatar sua criação, oferecer a condição de vida plena. E o texto ainda nos revela que houve empatia de Jesus, houve solidariedade, houve compaixão. Lá no trabalho, a gente tem um amigo muito interessante, um amigo comum. Vocês conhecem eles também, boa parte de vocês conhecem, é o Newton.
O Newton, ele tem interessante porque ele tem a resposta. Isso, quando eu li esse texto, que eu fazia essa reflexão, eu lembrava do Newton, porque é assim, Newton, eu precisava arrumar minha máquina, peraí que eu já vou fazer. Não, mas eu perguntei se você pode. Não, deixa que eu faço. Newton, eu preciso de ajuda. O que você precisa? Newton, o que você quer? Não tem condição. O espírito pronto, cordial, amigo, companheiro. Me lembro que quando a gente estava precisando de um armário na comunidade, me perdoe a presença do Valtinho, não tem condição, não precisa ir buscar, não precisa comprar material, não precisa pagar nada, eu faço tudo, foi o que o Valtinho se posicionou. Me lembrou o Valtinho. Jesus é a nossa referência. Jesus é a quem a gente deve se espelhar. Quando temos Jesus, em Jesus a nossa referência, a maneira como ele pensa, é assim que a gente pode pensar, é assim que a gente deve pensar. A maneira como ele fala, é assim que a gente deve falar. Quando temos Jesus como referência, a maneira como ele age, é assim que a gente deve agir. Com amor, com respeito, com dignidade, com compaixão. E como estamos respondendo àqueles que a gente encontra em aflição, enfermos, solitários? Como que a gente reage diante daqueles que precisam dos nossos dons e talentos? Eu creio que nós precisamos abrir os nossos ouvidos e as nossas mentes para ouvir a revelação do Espírito Santo. A gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos demova de toda arrogância, de toda altivez, de todo orgulho, de toda autossuficiência adâmica que a gente carrega em nós. E nos dê um coração humilde e cheio de fé. Que Deus nos cure das sequelas da queda, daquilo que nos faz querer realizar mais a nossa vontade que a vontade de Deus. Que Deus nos faça parecidos com Jesus, o nosso Senhor, sobretudo na compaixão, na empatia, na solidariedade, na misericórdia e no amor. A resposta a quem não resistiu à revelação do Espírito é: seja feita conforme a tua fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana abençoada, que a gente, nesse período de dificuldades, a gente seja sal e luz, gente parecida com Jesus, gente que ouve a revelação do Espírito e responde com humildade e com fé. Amém? Vamos orar? Ore comigo. Deus, nós te agradecemos por Jesus, nosso Senhor. Bendizemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nós. Te agradecemos pelo Espírito Santo de Deus, que desce sobre nós com graça, com misericórdia, e que tem cuidado de nós. Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido nossa companhia. Mas, Deus, nós queremos um pouco mais do Senhor. Nós queremos que o teu Espírito Santo nos revele a tua vontade. E nós queremos, ó Deus, que a gente não quer resistir a voz do teu Espírito. Nós queremos responder, Jesus, com humildade, com fé. Nós queremos ter um coração acessível. Nós não queremos andar sobre as premissas do orgulho, Senhor. Nós não queremos andar com as premissas da autossuficiência.
Nós pedimos a Deus que o teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, para que esses momentos de dificuldades nos faça crescer, nos faça melhor, nos faça mais parecidos com Jesus, o nosso Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito, Deus, e nos abençoe. Abençoe essa comunidade, ó Deus, essa comunidade que o Senhor nos deu, esses irmãos queridos, que cada família seja abençoada essa semana. Que o teu Espírito Santo afaste todo medo, como orou o Tom. Que a gente possa exercer, Senhor Deus, aquilo que temos de mais precioso, que é a nossa fé. E que a gente caminhe, Senhor Deus, e aqueles que estão ao nosso redor recebam, Senhor, de Jesus, o nosso Senhor. Nós te pedimos isso no poder e no nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus te abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe. Que a graça do Senhor nosso Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, que o amor de Deus nos envolva e que a gente tenha uma boa semana. Amém. Amém.